a música do Felipe, ele não coloca um texto que seja, como ele disse para mim, eu não sei nem que verdade que pode existir na minha pessoa enquanto Felipe, mas eu fiz alguma coisa que tinha a ver comigo, assim, o texto do Alberto Caeiro, e o Alberto Caeiro em geral, né, o Fernando Pessoa na figura do Alberto Caeiro, no heterônimo Alberto Caeiro, né? Não sei se todos vocês acompanharam ou já leram o Fernando Pessoa, ele tem uma série de heterônimos, são muitos heterônimos. Heterônimos não é mais do que um papel que a pessoa assume, é quase um texto psicografado por uma outra personalidade, vamos dizer assim, né? Não sei se vocês vão rir de mim, mas como bom geminiano, isso é esperado, né? Mas, brincadeiras à parte, o Alberto Caeiro tem uma relação muito grande com esse... Outra coisa do Fernando Pessoa, esse sensacionismo, essa ideia de uma experiência direta com a realidade permanentemente. Não somando valores morais ou éticos ou de qualquer natureza, mas os valores do encontro direto com a natureza, de encontro direto com as questões da vida, sem questioná-las. Como ele falou, eu não tenho filosofia, eu tenho meus sentidos. E o Felipe se identifica muito com isso. Ele fala que ele, por exemplo, não... digamos assim, ele a composição da música, apesar de ele evitar uma espécie assim, de relação direta, talvez essa relação essente, quer dizer, do ser dele com o Alberto Caeiro, tenha a ver também com a música dele. É uma música que eu chamaria de germinal, ela trabalha com um projeto, digamos, que surge às vezes de uma experiência, como foi o caso dessa música. Ele cita o início da música, não sei se vocês se lembram, o pessoal estava assoviando aí, é exatamente sobre o Whistle Stones, né, que são sons assoviados, digamos assim, de flauta, que ele foi experimentar esses tons e, diferentemente de outros compositores, ele tentou ver qual que era uma gama realmente, entre aspas, afinada. Essa gama acabou sendo uma gama por semitom. E como ele fez essa experiência primeiro com o flautim, depois com a flauta em sol, que é o que é mais grave do que a flauta em dó e é muito mais grave do que a flauta, que é o flautim, ele não sei se você se lembra da partitura, a gente pode até mostrar aqui, né? Que ele, nesse guia inicial aqui, ó, alguns sons que advêm dessa experiência primeira, né? Ou dessas experiências primeiras, ó, esses sons aqui, ó. Esses cromatismos ou sons muito próximos, que acabou sendo, aí, como ele fala assim, é claro que a música tem uma harmonia, isso me lembrou muito também Ligeti, quando a gente fala, por exemplo, Ligeti tem é como se ele compusesse diretamente para uma ideia sonora e não para uma, como é que eu digo, não sei se vocês já ouviram Ligeti, mas a música dele às vezes é feita de informações sonoras muito, muito sofisticadamente construídas. Muita gente, quando escuta a primeira vez uma música de Ligeti, acha que é um sintetizador, porque na verdade é uma grande orquestra, onde ele pinça sonoridades e tem a competência de conseguir dar uma harmonia para uma harmonia talvez no sentido mais antigo da música, né, de conseguir criar coloridos às vezes massas sonoras, às vezes clusters, como aconteceu com o Felipe também, clusters móveis, né, que são clusters no sentido de uma gama total, de um total cromático que se movimenta muito pouco, como se fosse uma massa de sons, né? E ele fez isso no início, ele chama de nuvem, né? Essa nuvem do início, que é a nuvem dos flautins com a flauta em sol, modificadas eletronicamente. E aí ele faz assim, em grosso modo, ele tem assim uma série de procedimentos que vão levar esses sons juntados aos outros que ele vai fazendo na flauta, transformados por programas por softwares de eletroacústicos, né? Somente da Apple, né? O Max e o Omax, principalmente, que é da Apple, que é essencialmente da Apple, o Omax. O Max ele ainda tem para PC também. E no qual ele pode programar vários níveis de modificação do som, né? É um laboratório, um grande laboratório feito com software, né? Eu fico lembrando da época que eu estudava com o Berta, que a gente tinha que cortar a fita, colocar o oitavador, né? Demorava 3 ou 4 dias para fazer uma passagem, se errasse 1 milímetro ali com a tesoura,
você cortava no lugar errado, tinha que pegar outra vez, gravar tudo de novo. Hoje em dia você chega ali, pum, 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 acabou. Já faço tudo direitinho. E ainda tem essa ajuda de você ter uma ideia da consequência do efeito que você está trabalhando. É muito mais do que isso, né? É muito mais do que provocar um efeito que você vai... como é que eu digo? Que você vai experimentando no laboratório, por exemplo, a partir de alguns equipamentos. Não, hoje em dia, em termos sintéticos, você pode fazer muito mais do que a gente poderia fazer nos anos. Não estou dizendo que mais bonito ou mais feio, mas em termos de processamento, é muito mais amplo o trabalho. Então, nessa partitura que começa assim, vocês podem ver aí, ó, os vários sinais que ele se indica, né, ó, bisbligiano, que é um toque que você faz, que você faz um som e modifica ele batendo as palhetas, né, as chaves ali. O Tonghang, que é um espectro do impacto, até no final tinha ali uns impactos bem claros que dava para ver, né? O eólio, que é um sopro que tem uma certa onda, né? Inspirar e expirar, que são sons pontuais, assim, que tem uma ascensão, um descenso, né? E aí ele vai fazer uma partitura onde você tem, por exemplo, esses semitons, ó, né, provavelmente na flauta em dó, outros, né, que ele está fazendo na flauta em dó, paralelamente ao que ele fez nos outros. E aí, vocês veem esses números aí, são todos os pedais que são detonados, desculpa, todos os pedais que são detonados enquanto ele está tocando, os vários tipos de programação que ele fez para que o som fosse modificado. Até que se chega aqui nessa parte que eu falei do Tongham aqui, né, ó, que é essa parte de baixo, ó, TR ali, ó, né, que o som vai ficando mais pesado. Inclusive ele coloca um oitavador num determinado som da flauta em sol, ali, né, fazendo um pedalzinho ali. Falei com ele que parecia uma fuga, né, tem um pedacinho naquela cadência antes de começar o estreito, né. E aqui essa parte livre que ele diz que talvez seja um ensejo para eu falar da outra influência importante, é de um grupo chamado Grifo, não sei se vocês já ouviram esse grupo. Ele fala que na música contemporânea, e até de uma certa forma isso é verdade, né, existe uma grandiosidade, às vezes, sonora, até porque tem muita presença de percussão na música contemporânea, né, você vê aqueles grandes músicos que são feitos só para percussão, né, trabalhando a ideia de uma coisa harmônica, que é afinada, e uma coisa totalmente inarmônica, já desde Varese, né? Então ele fala que a música do Grifo lembrou uma coisa que ele gosta também, talvez isso seja paralelo à ideia do Caeiro também, que é uma música suave, essencialmente leve. Não sei, vocês talvez não tenham tido essa percepção, talvez por a música ser não harmônica no sentido tonal, mas ela é realmente suave, ela é cheia de ambientes sem, assim, com uma agressividade muito, muito medida. Tirando o Tongham, você só tem sons lisos e que ele fala que esse som do Grifo chamou atenção para ele para uma coisa que ele até tinha esquecido, que era de fazer uma coisa bastante suave, que ele acha que a música contemporânea esquece um pouco dessa parte de sons suaves, né? Eu sempre me lembro do Weber, né? Quando a gente sempre também por essa delicadeza de fazer, né, quer dizer, músicas curtas, não é o caso. Essa tem 10 minutos, mas músicas curtas com uma qualidade tímbrica muito suave, muito bem trabalhada, que mescla os sons, não discriminando a importância de um deles, né? No caso aqui, uma música para flauta, claro que o timbre geral vai ser de flauta, mas convenhamos que modificado por um processamento, como eu disse, eletroacústico, que hoje, felizmente, é muito mais acessível e, ao mesmo tempo, muito mais efetivo até, em termos de possibilidades, né? Isso faz com que eu também comente um aspecto do Philippe Amorim, que eu acho interessante, é a especialidade com que ele está atualmente trabalhando com esse tipo de coisa, né? Ele tem trabalhado projetos, vamos dizer, de interpretação, como performer mesmo, utilizando essas possibilidades eletroacústicas. Ele fez, por exemplo, uma música do Escobar, que é para 4 flautas, ele realizou ela eletroacusticamente,
apesar da música ser cênica, por exemplo, um flautista, dois flautistas ficam andando no palco, um fica no fundo parado e tal, ele conseguiu fazer isso especialmente. Se você ouvir, se ele colocar em 4 caixas, a gente escuta, a gente vê, virtualmente enxerga o deslocamento dos sons. E outras ideias dele têm sido assim, muito calcadas. Ele até fala assim, eu nem sei se eu sou compositor, eu gosto de ver o som se materializando, se tornando capaz de ocupar os ambientes e transformando a audição. Então eu estou falando desse aspecto porque realmente tenho visto, né, já há alguns anos o Felipe trabalhando coisas desse gênero, às vezes nem propriamente da autoria dele, né. Eu só lembrando que do Max e do Omax, ele usa o Logic Pro X, né, o Logic Pro X, também para... Você pode transformar ali em MIDI, isso faz uma diferença muito grande de ser um som acústico, né? Você cria uma textura diferente a partir de um som que é acústico. Outra coisa talvez uma última coisa que eu gostaria de discutir, ou de colocar, seria uma comparação entre o que era randômico e controlado na época, por exemplo, de que não existia uma eletrônica tão desenvolvida como essa da computação. Lembrando, por exemplo, de experiências de Bruno Maderna, ou de Boulez, ou de como ou até do John Cage também, mas assim, como que essas experiências randômicas, ou acaso, ou improvisações, né, se viviam num limite entre o controlado e o não controlado. E eu percebo que uma música como essa do Felipe, você tem um domínio do tempo muito maior. O domínio do tempo, a questão do tempo, que é uma coisa tão vital para a música, né? Ele consegue ocupar esse tempo previamente, ele sabe que quando ele está tocando a flauta, ele liga uma determinada coisa, aquele som vai se transformar numa coisa que ele mesmo programou para se transformar. O controle que você tem sobre quase que uma nova execução de uma música, porque não depende de vários músicos, é o inverso, né, mais ou menos. Não depende de vários músicos improvisarem uma ideia que você tenta dirigir, como já acontecia muito na década de 80, eu me lembro de fazer muita experiência assim. Mas é uma coisa que você começa da primeira nota à última, você tem uma ideia do tempo geral, do tempo total. Você pode modificar esse tempo, você pode espacializar esse tempo. Isso, nessa palestra, especificamente aqui, eu acho um bom ensejo para se pensar em como que os meios de hoje possibilitam ao músico entender o tempo até de uma forma prévia, né? Calcular essa emissão do tempo, a variação do seu trabalho muito antes dele ficar pronto, às vezes. Claro que a partir de experiências, o próprio Felipe disse que a flauta dava para ele os sons X, e esse som X é que criou a harmonia da música, porque esses sons vão estar mais ou menos num limite parecido em cada flauta. Se for na flauta em sol, vai estar numa região, na outra e tal. Ele pode oitavar, pode modificar. E os acordes vão ser próximos de acordes que ele falou assim, eu adoro, por exemplo, uma nona, vai ficar mais ou menos como se fosse uma nona, entre o flautinha, a flauta de sol. Quer dizer, ele vai dirigindo o que eu estava falando sobre a harmonia no Ligeti. Não é uma harmonia de acorde perfeito com primeiro e quinto, não, mas uma harmonia no sentido de uma massa de som que se desenvolve sobre um vetor, às vezes, que está embutido ali dentro. Apesar do Felipe ser, como eu disse, um compositor germinal, que procura, na origem da experiência, procurar o resto da matéria, do que ele vai formular, acaba que é muito difícil fugir da coerência mesmo, né? Sobretudo quando você controla o seu próprio material, quando você quer que esse material se desenvolva de uma determinada maneira. Então é isso que eu queria apresentar, assim, sobre essa música, em relação a ser das músicas que eu já falei aqui, a primeira que tem uma forte presença de um material eletroacústico, né? E nós temos tempo para 5 minutos, se alguém quiser falar alguma coisa, sim.
É só uma questão mesmo que me chamou a atenção. Eu vou aproveitar o ensejo dessa música do Felipe e fazer essa pergunta. Desde do barroco, a gente tem o texto, né, a poesia na canção, para expressar várias coisas. Até que depois lá Mahler já coloca um texto antes das suas peças para fazer essa, né, alusão. Qual é o papel do texto na música contemporânea? Ele tem um quê explicativo do que vai ser tocado? Ou o texto, a poesia, ela está lá para fazer, às vezes, uma referência à ideia do compositor de um projeto mesmo que ele tem, ou não? O texto ele é simplesmente uma manifestação assim, pessoal que ele coloca na música e não tem uma ligação direta com a peça, ou todo o texto tem essa ligação, isso é obrigatório. Como é que é esse papel do texto inserido na música contemporânea? Da da parte da música específica do Felipe, eu ouvi dele mesmo isso, ele não pensou numa relação direta, embora, como eu disse, recentemente, ou seja, do ser dele, do ser da música dele e do ser do Alberto Caeiro ou do Fernando Pessoa, existe uma relação entre eles. Agora, eu acredito que essa relação, tanto quanto foi, muito, eu nem diria, como você disse, lá da época do Barroco, talvez muito antes, a palavra sempre esteve por trás de tudo, né? O Goethe costumava dizer que a literatura é a mãe de todas as artes, né? Talvez não porque seja melhor ou a pior, mas é aquela que permite que você diga alguma coisa sobre, né, como nós estamos fazendo aqui. Mas eu digo assim, eu acho que as manifestações são tão plurais quanto as músicas. Não há como você estabelecer, por exemplo, o Guilherme está escrevendo uma ópera, por exemplo, já terminou de escrever uma ópera. Eu imagino o que passa da cabeça de alguém que tem que escrever uma ópera. Eu estava até outro dia na aula falando sobre como que o Mozart organizou os tons do Dom Giovanni, né? Aquele negócio que eu falei, o comendador está em Fá maior, morre em Fá menor, a filha dele está em Dó, que é a quinta de Fá, o namorado dela é Sol, que é a quinta de Dó, o Dom Giovanni e o Leporello estão sempre nos tons abaixo de Si bemol, Si bemol, bemol, Ré bemol, porque estão noutra faixa de tom. E aí ele vai administrando. Quando o comendador volta, ele volta em Ré menor, que é o relativo de Fá. Quer dizer, assim, né, o Dom Giovanni, né, então assim, ainda é descendente, né? Ele vai levar o Dom Giovanni lá para o inferno, né? O Dom Giovanni vai xingando toda. Aí ele vai embora, né? Então, falando assim, cada um vai ter uma demanda para fazer isso com texto. Quer dizer, nós vimos que o próprio Escobar, que serviu de exemplo pro Felipe, fazia um determinado tipo de música que constantemente pedia ao intérprete que randomicamente tirasse da cartola dele, vamos dizer assim, um texto que dizia da verdade, que ele achava o que poderia ser verdade. Você imagina quanta gente interpretou isso e pode ter falado o quê? Né? Assim como, por exemplo, o Marlos Nobre escreve música nordestina mesmo, para coro, só que às vezes ele coloca isso em câmera lenta, um ritmo de baião em câmera lenta, mas falando o texto lá, o seu nome é Vicoli. Aliás, é uma das coisas mais lindas, o Balé Estágio fez um balé só com essas músicas de coral, mas é um negócio incrível. Então, assim, eu posso te dizer que não existe um padrão, como eu acho que, assim, como diz assim, eu tinha um amigo, infelizmente falecido também, que falava, ele falava assim, me explica esse negócio de canção, desde que o mundo é mundo, alguém canta alguma coisa com letras, fala alguma coisa, e as canções têm um poder que dificilmente vai morrer isso. Eu falei, mas não precisa morrer não, a gente faz canção, quem não fez uma canção na vida, né? Tá tomando uma lá, né? Eu lembro, quer dizer, os Guerra Peixe escreviam muitas serestas, eu digo assim, estou falando do Guerra Peixe, do Nelson Salomé, de todo mundo, acho que o texto ele diz diretamente, às vezes, uma coisa que naquele momento a gente quer dizer. Na verdade, o texto vem dentro da história até a gente chegar no sistema tonal, vamos dizer assim. Só que depois de um determinado momento, por 1001 fatores históricos, inclusive, a música ganhou um espaço que ela nunca teve antes. Ela foi música só. Né? Assim, eu vou fazer só música. Só, absolutamente só. Sem que precise ter socirianamente falando, a música não tem significado, ela não apresenta nenhum significado óbvio e objetivo para ninguém. A gente escuta, né?
Tanto que ela serve para qualquer namorado, né? Ah, meu namorado, eu lembro, essa música me lembra. Porque a música ocupa o nosso tempo, a gente faz, não só do nosso tempo, o que a gente quiser, mas a gente plasma na música uma coisa que ela nem tem. Né? Quer dizer, se eu ouvir a Marisa Monte cantando, eu posso falar que eu lembro de fulano ou de ciclano, mas assim, isso não está na música, fui eu que criou, a música entrou no meu tempo. Mas assim, a música no século XX, no século XXI e já no século XIX, ela ganhou um negócio chamado autonomia, ela é música, ela existe como tal. Ela não precisa mais estar associada à imagem. Na verdade, por exemplo, quando você falou do barroco, ela está associada mais do que a palavra, está associada ao drama. A ópera é drama, é a necessidade de uma expressão que envolva pessoas, indivíduos, personagens, lugares, situações. Ela quer transmitir, ela se associa à palavra para transmitir muito mais do que a palavra poderia transmitir também. E aí também ela ganha um espaço próprio, né? Quando você chega numa sinfonia de Beethoven, a não ser... nem vou falar da quinta, para ninguém falar que é alguém batendo na porta, mas assim, a terceira sinfonia de Beethoven, ela é a terceira sinfonia de Beethoven. Ela não, o que ela diz? Não sei, ó, escuta. É aquilo ali que você está escutando. Nada que eu possa fazer, entendeu? Mas isso é o fato da autonomia existir, mas também existe a pluralidade das manifestações. As pessoas fazem das palavras, ou usam as palavras de várias formas. Né? Estou lembrando aqui do Pierrot Lunaire, né? Até a maneira de cantar mudou por causa do uso diferente da palavra em relação aos sons. Outras experiências surgiram depois disso, né? A gente pode dizer. Isabela, por favor. Pode, por favor. Lívia, né? Lívia, talvez pegando um gancho disso que o Sérgio falou para te explicar melhor, você falou da coisa do texto com a música. Na verdade, até como o Sérgio disse, a partir do barroco, a música ganha uma importância maior do que ela tinha antes. Talvez antes ela fosse, grosso modo, um apoio ao texto apenas, e ela vira drama também, a música, né? Isso que o Sérgio falou. E acaba um ponto que ela vira algo independente. Né? O Sérgio bem disse, a partir do século XVIII você tem algo independente. Talvez, para você entender melhor a música contemporânea, é como se fossem duas esferas independentes. Se você fizer uma analogia com dança, seria o contrário da dança clássica, onde a escala é ascendente, e aí o gesto é também ascendente, ou seja, o gesto do dançarino, ou seja, você tem duas coisas para dizer a mesma coisa. Para quê? Né? Se a música já está indo para cima, para que a mão também vai para cima? Só falta ter agora uma pessoa falando, vai para cima. Então você tem três coisas, né? Você tem um texto que fala, agora sobe. Aí você tem uma escala que sobe e você tem um gesto, que é o fantasia do Walt Disney. Mas aquilo é para criança, ou é uma linguagem diferente. Então, se a escala é ascendente, o Mickey levanta a mão. Se é descendente, o Mickey desce a mão. Daí são esferas diferentes. A dança não precisa imitar a música. Então, se a música está sendo ascendente, para que também o gesto tem que ser ascendente? Porque não uma esfera outra onde, embora a música seja ascendente ou de repente descendente, o gesto não precisa ser uma imitação. Então talvez seja mais ou menos isso. São duas esferas diferentes, então elas coexistem, mas uma não diz de novo aquilo que a outra já está dizendo, não precisa disso. Talvez essas duas esferas coexistindo, e mais, né? Se você tiver dança ou outra coisa. Eu queria aproveitar a presença do Fred, inclusive, para falar que, na verdade, nós estamos lidando com vários meios diferentes, né? Várias mídias diferentes. Né? Hoje em dia a gente não tem um conceito mais só de intersemiótica entre as coisas, né? ou interestruturalidade, ou coisas do jeito. Existe também a questão de meios. Os meios são muito, muito avançados em si mesmos. Quando eles se encontram, muitas vezes, o trabalho que eu fiz sobre a música do Guilherme e do Nelson Salomé, é que a ideia, assim, o meio, a fonte que gerou, por exemplo, o diálogo lá do Shakespeare, lá no balcão, que gerou a música do Guilherme, a música que foi gerada a partir dessa intermediacidade, entre dois meios diferentes, que tem a ver com a palavra, aliás, que tem muito a ver com a palavra e tem muito a ver com o drama, a música dele não tem nenhuma obrigação de ser igual à fonte, apesar de que os meios se tocaram para que fosse possível criar a música dele. A dele é um pouco simples, como ele disse, o simples do simples, a evidência do diálogo entre as vozes é maior. No Nelson Salomé chama flash do desenho gótico. O desenho já é abstrato demais.
que ele criou, então, se alguém estiver enxergando o desenho lá dentro, eu vou embora. Não tem. Se você viu o desenho, você vai falar, não, ele fez um desenho, ele fez uma música baseada numa ideia de ogiva, que é ascendente, não sei o quê. Você pode criar essa historinha, mas falar que você vai ver foguete na música do Nelson, você não vai ver. Mas uma coisa serviu para que outra fosse criada. E são dois meios totalmente diferentes. Um é visual e o outro é... Um é visual altamente complexo, os desenhos do Nemer, naquele período, inclusive, era muito complexo. E uma música do Nelson extremamente complexa também. Uma serviu para a outra ser feita, mas você não vai encontrar nenhuma relação direta entre eles, né? Como dizia o Augusto de Campos, né? Numa transposição poética, a relação entre a fonte e o produto pode não ser nenhuma, justamente porque elas são fontes diferentes. Então você pensa assim, por exemplo, além das relações que você falou da palavra direta com a música, na canção ou na ópera e tal, ainda tem essas possibilidades de hoje em dia, de você formular coisas a partir de uma leitura que você faz e que só te serve para criar um outro objeto poético que não tem uma relação óbvia com... Não vai ter, inclusive, uma relação óbvia com... Estou aproveitando o Fed aqui, eu estava lembrando da questão dos meios, são meios diferentes. E hoje isso se avança, a especificidade desses meios é muito grande. Até porque tem muitas linguagens dentro das linguagens. Pega uma coisa, por exemplo, igual a televisão. Imagina o quanto de coisa que está ali dentro da televisão. Fazer uma abertura de televisão, fazer um programa de televisão, criar um design para o televisão. Todas essas coisas são muitos meios e meios e meios que estão misturados ali. Nós estamos acostumados com isso. O cinema é assim, a televisão e tal. E a música ainda continua tendo seu espaço como arte individual, mas ela também está sempre em diálogo com outras artes. Bom, complementando, né, a palavra do Sérgio Canedo, é muito mais fácil quando a gente conhece o compositor. Com relação às palavras, né, que iniciou o debate, o Felipe Amorim, ele é o tipo de compositor que ele normalmente ele tenta romper conceitos padronizados. Então, mesmo assim, eu tive o privilégio de ser aluna dele, lá no Isabella Hendricks. Então, conceitos tipo o que é música, né, o ruído é música. Então, assim, ele rompe esses padrões. E no caso dessa composição, nota-se, você vê que são sensações. Esse texto, a literatura, ela sempre esteve presente, né? No nosso meio musical. No caso, ouvindo o texto de Fernando Pessoa, conhecendo Felipe Amorim, né? Por ele ser bem polêmico nessa questão, tudo a ver. Ele dá esse valor às sensações, ao sentir, a qualquer materialidade, né? De qualquer ruído, etc. Ele até brinca muitas vezes que ele fala assim, existe o silêncio? Sim, para ele não existe o silêncio, porque sempre ondas vão interferir, né, em um determinado momento. Então, no caso da música contemporânea, eu acredito que não tem que ter uma relação direta. No caso, como eu conheço o Felipe Amorim, eu acabei vendo uma ligação desse texto do Fernando Pessoa com ele, com essa composição específica. Mas não necessariamente o texto ele tem que ter uma relação. Muitas vezes, até as sensações, os ruídos, a gente, muitas vezes, nem consegue compreender, né? Mas não é para ser compreendido, é sensação, é questão da sensação, você sentir. Como é que é o processo criativo de uma peça como essa? Você falou estar no limite do controlado e não controlado, essa questão do aleatório, e na hora de interpretar, até que ponto a partitura é uma guia ou a pessoa vai ser fiel ao que está escrito? Como é que é essa questão? É porque é o seguinte, vou resumir rápido, porque assim, tem uma outra pessoa fazer uma palestra, eu não queria atrapalhar. Como você viu, tem uns números ali, os programas que você usa, você consegue modificar os parâmetros do som, as ondas, e consegue colocar, por exemplo, reverberação, fade, ou coloca alguns sons paralelos juntos com aquele som, muda a ambiência do próprio som, né? Quer dizer, muda a proximidade dele da audição. Enfim, tem um monte de processos que você pode fazer nos patches, como eles chamam, no Omax, né? Somente no Omax. No Logic Pro também tem isso. E aí, cada passagem, ele tem um pedal que ele liga o software e ele vai alterando o som. Ele sabe como é que vai ser alterado, entendeu? Aí, ele até um determinado ponto, ele faz isso, talvez pensando num processo que não me foi dado assim,
previamente, mas a gente poderia observar, dá para observar isso, mas eu não acho que não vai ser o caso agora. E aí ele vai ligando esses pedais, como se fosse um mouse que você clica ali, pá. Ele até falou que é o simples do simples, é um pedal muito simplesinho mesmo, como se fosse um mouse. Você liga ali o programa e ele funciona e vai seguindo. Né? Ele fez uma música assim também, violoncelo, no semestre passado, que foi tocada por um aluno aqui da escola. Muito interessante, inclusive com o computador você via lá os patchzinhos, né, que ele tinha montado, vem em umas cores diferentes assim, ele clica naquele negócio e o efeito começa a valer. Né? Às vezes é um fade progressivo, é uma série de coisas que... São vários procedimentos, eu não sei... É assim, ele controla isso, aí depois de um determinado tempo ele liga ou desliga esse, liga um outro junto com esse, ou desliga esse e faz um outro. Ele falou que está usando até 2 pedais agora, porque tem uns que ele quer desligar e tal. Ele fala que é uma coisa muito simples. O importante é o efeito que ele vai conseguir com aquilo. Tem improvisação, somente naquela parte final. Nas outras, nem tanto. As notas são muito bem... as notas funcionam por determinados segundos, e aí você vai tocando e tal. Vai abrindo ambientes. Hoje em dia você consegue virtualmente criar um ambiente de uma sala que o eco seja de um determinado envergadura, etc. É mais da sensação, assim, quando eu ouvi a música, eu criei uma história na minha cabeça. Que para mim ele me passou essa história que eu criei na minha cabeça. Eu acho que cada um criou. Essa música ela é discursiva, mesmo não tendo palavra, mesmo falando de alguma coisa do subconsciente dele, alguma coisa assim, à margem, isso é discursivo? Eu vou tentar responder rápido por causa do tempo, mas assim, eu vou lembrar primeiro o que o Freud dizia, né, que os artistas não têm controle do tanto de coisa que eles colocam numa determinada obra. Somente, né, que às vezes o cara não tem intenção de colocar uma coisa, mas ela estava lá. Estou me lembrando até do meu saudosíssimo professor Carlos Alberto Pinto Fonseca, que ele viu um moço lá, fez uma tese sobre a início afro-brasileira dele, e falou, nossa, mas ele conseguiu enxergar coisa que eu nem sabia que eu tinha escrito. Né? Ele falou assim, rindo, mas eu digo o seguinte, o discurso, como eu disse para você, foi construído em cima de sons e experiências que ele estava fazendo com o Wilson Tono na flauta. Aí ele gravou isso e já foi mexendo no material, fez isso com a flauta em sol, depois com a flauta em dó, pegou a flauta em dó como guia, foi tocando os sons que adivinham das outras experiências, e construindo campos de som para cada coisa. Mas me parece uma história contada, assim. Eu criei uma história. Sim, mas eu não posso... Ele disse que não tem nada... Não, nada. Ele quer só... Às vezes tem, por exemplo, ele fez uma música que ele falava sobre Vila das Almas, que é sobre esses cantos do interior que o cara vai cantando, as excelências que o cara vai cantando quando morre alguém, e aí vai imaginando que tem um lugar para onde vão as almas, né? E ele pegou um canto desse e fez uma transformação, mas não ele pegou isso como um estímulo, né? Ele fala, uma última coisa, ele fala que ele usou o texto, cadê a Lívia? O texto e o som, ou as coisas que ele fala que são provocações, ele não quer dizer nada. Se as pessoas quiserem encontrar qualquer sentido, cabe a elas, ele fala. São só provocações que ele produz. Obrigado a vocês, gente.